Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 24 de agosto de 2023. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui para você, principalmente para você que é recém-habilitado ou recém-habilitada ou que está tirando carta, tá bom? Já tá caindo uma chuva aí, não sei se o barulho vai atrapalhar, né? Então, por exemplo, se você tá nesse quadro aí que tá tirando carta ou, ou já tirou agora, precisa treinar mais, então, por exemplo, então esse vídeo é seu, tá bom? O que eu vou querer deixar bem claro nesse vídeo aí? Veja bem, no sábado eu dei aula para um aluno chamado Fernando e hoje eu dei aula para um aluno chamado Maicon, uma coisa assim. Então o que acontece? Por causa desses dois alunos eu tô fazendo esse vídeo. Por causa deles não, né? Sempre acontece isso, mas os dois fizeram eu relembrar, né, dessa questão aí. Então o que acontece? No vídeo que eu vou postar depois dessa observação que eu tô fazendo agora, nesse vídeo vocês vão ver a questão de redução e questão de parada obrigatória, tá? Então qual que é o resumo da história? Vamos lá. Se alguém falar para você assim, eu preciso fazer 3 aulas e eu preciso e 3 aulas num dia só, no caso, né? Eu preciso fazer 3 aulas e após essas 3 aulas eu preciso já ser profissional, né? É uma coisa bem drástica, né? Não é legal isso, é pouco tempo. Mas qual seria uma forma que até daria para começar? Qual seria? Seria, por exemplo, você fazer redução, né? Hoje, por exemplo, o aluno mora na região de Interlagos, atrás do Shopping Interlagos. E aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse aluno? Ele falou que tirou carta há 2 meses, então ele tá bom, né? Então ele tá quente ainda. Beleza. Aí deu a instrução normal ali, né? Painel, essas coisas. E vou mandar, né? E fomos lá pra delegacia 99 ali. Rodar pelas mediações ali da Nossa Senhora do Sabará, né? Essa localização aí. Então o que acontece? E aí trabalhamos redução. E aí, claro que tinha parada obrigatória lá, a gente comentou também. Mas o foco era redução. Então o que eu quero dizer com isso? Eu até comentei com ele, ó. Se você pega agora, você que mora na periferia, ou lugar diferente, que nem, por exemplo, eu costumo falar Grajaú, Jardim Ângela, Capão. Meu, não tem como você andar final de semana. Ou você domina o seu carro e bem dominado, ou você não anda, né? Agora que eles estão arrumando algumas ruas, algumas placas, mas antes, sem rua pavimentada legalzinha, sem placas de trânsito, né, que seja regulamentado certinho, então fica difícil, né? Eu tenho uma aluna que era de Interlagos, ela falou, Marcelo, eu fui pro Capão Redondo. Eu falei, quando você foi? Ela falou, no sábado. Eu falei, você foi no pior dia? Sábado, periferia é cruel. E isso porque ela tava no carro automático. Ela quer dizer assim, muito carro, né? Muito carro na rua e tudo mais. Ela foi pro lado do Capelinha lá, pelo que eu entendi. E aí, eu falei isso porque você tá no carro automático, né? A aula hoje, por exemplo, fizemos 3 aulas só de marcha, passando marcha, reduzindo. E eu comentei com o aluno, se nós estivéssemos num carro automático aqui, não tinha o que fazer. É só andar. Aí nós iríamos estacionar entre carros, estacionar em mercado e andar nas vias aí para ver se você olha no retrovisor, se você dá seta, essas coisas. Mas no manual, no carro manual, é domínio total. Por isso que a prova do Detran é a primeira e segunda marcha somente, né? Eles não querem ver se você é ninja, eles querem ver se você faz uma balizinha, essas coisas aí, né? Então o que acontece? Então se você pegar um carro, né? No caso lá nós começamos perto das Nações Unidas lá, né? Na Marginal. Se você pegar, vou dar uma pausa aqui para do gás, tá? Beleza, não esquece de dar o like aí. Entenda bem a situação, ó. Pega esse vídeo com tempo, com calma, veja direitinho, né? É praticamente uma aula que você está vendo de graça na sua casa. Se você está tirando carta,
Se você acabou de tirar a CNH e vai dirigir, então esse vídeo é pra você, tá bom? Às vezes eu fico agoniado, fico com pressa de falar, mas eu vou tentar fazer o vídeo bem calmo, né? E para que dê para você entender. Então vamos lá. Se você pegar um carro lá da Sabará, no caso, né, que eu tava conversando com ele lá, Interlagos, as mediações ali, e você ir até Pinheiros e voltar, se tiver livre, você vai usar a terceira, quarta, quinta, beleza. Se for só essa aula, praticamente você tá lascado. Praticamente você tá lascado. Você fala, nossa, fui em Pinheiros, meu. Na autoescola eu não ia muito longe, mas na aula eu fui em Pinheiros e voltei. Sabe o que isso significa? Praticamente nada, né? Por quê? Quando você tiver que andar devagarzinho, eu falo porque eu sei, você vai querer dar preferência para as pessoas. Você vai querer chegar de terceira marcha, praticamente parar o carro e depois ir normal, como se tivesse num carro automático. E eu brinco com os alunos, né? Você não tá no carro automático, não, né? Esse aluno mesmo hoje, ele tá de parabéns. Ele tava tranquilo, fez tudo certinho. Mas quando ele esquecia de ir por primeira, eu falava assim, será que você pode ir? E ele olhava se tinha carro. Não tinha carro. Ele falava, posso? E eu falava, não. Aí ele, mas não tem carro. Mas por que não pode ir? Porque você não colocou primeira marcha, né? Você não tá no carro automático, né? É engraçado que a gente fica lembrando toda hora que o aluno não tá no carro automático. Como se ele fizesse aula na autoescola só em carro automático. E depois tem que pegar o manual, que não é isso, né? E a gente tem que ficar lembrando. Então você não está no carro automático, nunca se esqueça disso. Se você deu prioridade, preferência para alguém, se você diminuiu, você tem que reduzir as marchas, né? Na autoescola, qual que é a redução que a gente faz na autoescola? Você para e põe primeira. Você para e põe primeira, né? Mas na prática algumas coisas mudam, né? Então, resumindo, se você for até o Pinheiros e voltar, beleza, não vai deixar de ser uma aula, você vai aprender alguma coisa. Mas o top é redução. Então, nessa aula que eu vou postar no vídeo aí, você vai ver dois tipos de assunto. O primeiro é a parada obrigatória. Aliás, o primeiro é a redução e o segundo é a parada obrigatória. O que eu tenho a fazer uma observação na redução. Nós fizemos redução numa subidinha básica. Vamos dizer que você demore 3 segundos para reduzir da segunda para a primeira. Obviamente com o carro em movimento. Então, esses 3 segundos nós fizemos hoje. Depois, numa subidinha um pouco maior, já tem que ser um segundo, tem que ser rápido, né? Então a redução é isso. Eu nem estou falando de redução em descida, hein? Porque geralmente a pessoa coloca a redução em descida sem frear, né? Eu vou te explicar uma situação que aconteceu ontem e depois eu vou te explicar da parada obrigatória. Então, primeira situação. Redução e subida. Fizemos na subidinha nível 1, vai. Do nível 1 ao 10. Nível 1, nível fácil. E o outro nível médio, nível 5, vai. Primeira situação. Segunda situação, eu vou te explicar agora e depois a parada obrigatória. Segunda situação. Ontem eu estava com uma aluna e eu falei para ela assim, você vai reduzir nessa descida. É uma descidinha e tem uma valeta. E ela freava, entendeu? Tava certo. Porque se você usar a embreagem para jogar a primeira, o carro não vai parar. Ele não vai atender você na primeira. Não é uma redução que o carro ficou fraco, né? Você tem que provocar essa redução. Você tem que frear. E ela freava certinho. Eu fiquei pensando, caramba, ela tá freando certinho. Mas eu fiquei pensando, ela tá fazendo isso por causa da valeta que tá ali. Ela tá acertando por causa da valeta. Aí beleza. Aí coloquei ela numa rua reta e fui normal. Aí ela acelerou na segunda e soltou o carro. Praticamente quase 40 por hora. Aí eu falei, coloca a primeira, reduz pra primeira. Aí é óbvio, né? Que ela, sem a valeta na frente, ela usou a embreagem e ia jogar a primeira. Nessa hora o câmbio fica um pouquinho duro. Não sei se vocês já viram, quando você vai jogar a primeira, o carro vai levar um solavanco no câmbio, isso vai. Mas ele fica um pouco duro, você só consegue se você fizer força mesmo. Então o que acontece? Aí eu constatei o que eu já imaginava. Então ela queria pôr primeira com o carro numa velocidade praticamente de terceira marcha. Entende? Então, por exemplo, se você estiver subindo, que nem agora, por exemplo, eu estava vindo para casa e tem uma curva assim para a direita. E o ônibus que estava na minha frente, né, no bairro, ele tem que passar devagarzinho na valeta, né? Então eu comecei a acelerar pouco atrás dele. O que aconteceu com o meu carro? Começou a ficar fraco.
Começou a ficar fraco, começou a ficar fraco. Começou a não responder mais a aceleração. Ou seja, embreagem primeira. Só isso. E aí o ônibus passou na valeta e eu fui. Tá bom? E se fosse descida, quando eu usasse a embreagem, meu carro ia bater no ônibus. Porque se eu não frear, entende? Então uma descida, uma lombada descendo, você primeiro freia. E depois primeiro você freia, depois você reduz para primeira. Você não vai jogar primeira num carro que está 80 por hora, por exemplo. Tá bom? Segunda situação foi essa. Terceira situação, rotatória. A aula não era sobre rotatória não, parada obrigatória. A aula não era sobre parada obrigatória, mas tinha uma parada obrigatória lá e duas situações interessantes de comentar, né? A primeira situação é que nós tinha que parar onde não tinha parada obrigatória, porque não tinha visão. Por isso que nós jogava a primeira para tentar entrar devagar. E aí, no mesmo lugar, tinha uma parada obrigatória de frente. Então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Nesse sentido aqui, ó, não daqui para cá. Ó, imagina um U aqui, ó. Aqui os carros vêm e aqui os carros vai. Aqui os carros vêm e aqui os carros vai. Aqui é nós, ó. Aqui tem a parada obrigatória pra gente. Então, eu tô vendo 100% de tudo aqui, ó. Aí nós chega aqui na parada obrigatória e a gente tem uma visão 100% de tudo. Então, qual que é o foco de tudo isso? Existe o certo, existe o errado e existe a prática. A prática, às vezes você não tem que fazer muitas coisas certas, não. Então, por exemplo, a gente aprende que no exame você tem que parar totalmente o carro na parada obrigatória. Isso é verdade. Beleza. E na prática? Na prática, quem dá aula na rua sabe. As pessoas nem pensam que você vai parar o carro, né? As pessoas nem imaginam que você vai parar o carro. Então, por exemplo, quando a gente foi a primeira vez para essa parada obrigatória, não tinha nada na nossa frente. Não tinha nada na frente, não tinha nada atrás. Qual sentido tem a gente parar naquela parada obrigatória? Não faz sentido nenhum. Mas é óbvio que tem que ir devagar, né? Porque pode ser que você não viu uma pessoa, pode ser que você não viu um carro, né? Então, provável, né? Eu não sou conhecedor 100% do Código de Trânsito brasileiro. Provável, se tiver um CT ali disposto a autuar alguém, uma polícia de trânsito, você vai chegar na parada obrigatória e vai entrar devagar, e ele vai considerar que você não parou, como se fosse no exame. Mas para que isso aconteça, é praticamente impossível. Praticamente impossível mesmo, porque se eu fosse esse agente de trânsito aí, eu não multaria essa pessoa. Porque se eu dirijo, eu sei que ela tem visão e tudo acontece, né? Beleza, tem coisas mais urgentes para a pessoa pensar. Mas, se é uma parada obrigatória, é uma parada obrigatória, né? Agora, na minha opinião, para que é bom ter uma parada obrigatória? Em tudo quanto é lugar que precisa. Por quê? Porque nem todo mundo, as pessoas que se habilitam há pouco tempo, nem todo mundo é motorista mesmo, profissional, né? Bom, né? Então, e mesmo assim, quando você tá num lugar que você não conhece, dá um certo, né? Quando você vê uma parada obrigatória, você não tem dúvida. Aquilo é uma parada obrigatória, então você para. É isso. Então, pra mim, é isso. Vamos dizer que outro detalhe interessante, ó. As pessoas pensam que todo mundo não tem nada o que fazer, só ela. Então só ela tá atrasada, só ela tem que ir pro mercado, só ela tá atrasada, os outros não estão. Então a prioridade é dela. Então, para que não aconteça isso, é melhor que tenha parada obrigatória mesmo. Porque se tiver ali um acidente, então não tem o que dizer, né? Quem estava na parada obrigatória não parou. Não é isso? Na minha opinião, é isso. Mas eu não vou parar, porque na prática, olha o que acontece na prática. Tanto é que no exame aqui do Campo Grande, quem é da Zona Sul de São Paulo aqui faz exame aqui no Campo Grande, quando você faz a rotatória para a esquerda e depois vai entrar para a direita, se tiver pedestre tem que parar. Mas o aluno sentado aqui, a uns 10 metros ele já avista o pedestre. Ele sabe que ele vai entrar ali. E ele avista o pedestre.
que o aluno faz? Ele para bruscamente e longe da situação. O que acontece com o carro atrás? Ele bate, entendeu? Porque ele não tá vendo o pedestre. Se você der seta, porque às vezes eu comento isso com o aluno, ele fala assim, mas eu vou estar dando seta. Eu falei, depende. E se você esqueceu da seta no exame? Vamos imaginar que você está dando seta. Então você tem que chegar devagar, né? Porque, olha o vendaval que tá. Era previsto para chegar sábado passado a ventania. Hoje é quinta-feira. Mudou o tempo do nada e vai chover. Você entende? Então, uma coisa é exame, outra coisa é dirigir, outra coisa é sinalização. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente fez uma curvinha e tinha um pedestre. E eu falei pro aluno, não para, porque o carro de trás estava grudado na gente, né? Se eu estivesse dirigindo ali, talvez eu ia pensar, como que eu vou parar? Como que eu vou parar? Eu vou... Já aconteceu de eu parar um carro, por exemplo, que eu vou parando, e o pedestre já tinha entrado. E eu parei perto do pedestre, ele pensou, esse cara tá maluco? Mas por quê? O carro de trás não queria parar. Porque, pensa uma coisa, ó, você... o resumo, quanto mais certinho você dirigir, mais lascado você vai estar. É isso. Eu tô te incentivando a fazer coisa errada? Não. Porque isso vem de princípio. Você vai fazer errado porque gosta, tá nem aí pra nada, ou vai fazer o certo porque já tem um princípio. O meu princípio é fazer o certo, mas às vezes eu preciso fazer o errado, porque senão eu bato o carro. Entende? Primeiro, senão eu bato o carro, porque as pessoas não querem que você para para um pedestre. As pessoas, se bobear, até carro de autoescola. Você tá no carro da autoescola, você para para você para num semáforo, assim, que todo mundo tá... Ó, você quer ver um exemplo? Vai num lugar que ninguém para naquele semáforo. Acostumaram. Aí você para você ver o que acontece. Você vai tomar buzinada. Eu já tomei buzinada com o carro da autoescola, com farol. Não tinha o que fazer, tem que ficar parado. É um semáforo, não importa que ninguém para. É um semáforo, tem que ficar, né? Se você conseguir passar por outro lado, passe. Mas não, entende? Então é isso que eu quero dizer. Não quero dizer que você vai fazer errado. Mas quando você dirige certo, você acaba tendo que ser mais ninja do que nunca. Porque você vai ter que pensar na questão de multas, na questão de bater, na questão dos outros. Porque você dirige certo, né? Porque se você dirigir certo mesmo, você só faz o certo é parar, o certo é não sei o que, aí você bate o carro. Porque, por exemplo, o agente de trânsito que deveria estar ali, que deveria não, que poderia, né? Porque se ele estiver trabalhando, vai estar trabalhando. Não vai ter agente de trânsito para todo mundo. Se ele estiver ali, ele vai, né, fazer o trabalho. Mas provável que quem vai estar ali vai ser uma pessoa para bater no seu carro. Isso vai ter. Uma pessoa para bater no seu carro, isso sempre vai ter. Tá bom? Então é isso. Então no vídeo que eu vou postar aí, redução é subida. O que mais? Parada obrigatória, no vídeo eu comentei. A visão é total. E é isso, né? E cada aluno tem umas coisas que às vezes quando eu tô meio bravo assim, eu fico pensando, caramba. Tem coisa que é assim, ó. Ah, me ensina a dirigir que o meu carro é automático, é facinho, eu vou aprender rapidão. Entende? E não é assim, né? Eu tenho aluno no carro automático que... Eu tava com uma senhora uma vez que ela dirigia bem pra caramba o manual. E ela falando, não vai ter como, eu tô ruim, eu vou comprar um automático. Mas eu falei assim, mas qual que é o seu problema aqui? O problema maior que eu acho é você não olha no retrovisor. Você não olha no retrovisor de jeito nenhum. Então no automático é a mesma coisa. Você vai ter que olhar. Aí ela foi, comprou o automático e tá dirigindo, graças a Deus. Mas o problema dela não era nada, ela dirigia muito bem. Só que não olhava no retrovisor. Atualmente agora, eu dei aula para um rapaz no meu carro, no segundo dia no carro dele, automático. Uma moça também, no meu carro primeiro dia, porque meu carro tem as faixas, tem um duplo comando. No segundo dia no carro dela. E eu tô com uma outra mulher, que ela já tem umas 20 aulas e nós não saiu ainda no carro automático. Por quê? Porque o carro é automático, mas precisa olhar, né? Precisa olhar, precisa... Valetas também importam, lombadas importam, né?
O teste que eu faço com ela é o seguinte: eu tô numa avenida e eu entro, né? E essa entrada é descida. Eu só quero que ela tire o pé do freio, só isso. Que ela entre com o pé no freio. Agora ela começou a tirar o pé do acelerador e frear um pouco, realmente. Mas antes, não. Era só pé no acelerador. Só. E aí ela se perdia, claro, né? Então eu comentava com ela. No carro automático nós já tinha ido. Já tinha ido pra lona os dois, né? Então é isso. Tá bom? Então o resumo é isso. 20 minutos e 30 segundos já. Eu acredito que eu consegui passar tudo que eu queria, né? Porque eu consigo mais no bate-papo, né? O aluno do lado conversando ali, ele pergunta, eu respondo, né? Entende? Inclusive eu comentei com vocês aí, ó. Esse aluno de hoje estava bom. O de sábado, que só fez 3 aulinhas, e na segunda-feira já foi pegar o carro do trabalho para rodar São Paulo toda fazendo visitas aí. Eu fiquei impressionado que eles são bons. Mas esse de sábado, por exemplo, ele tinha noção de espaço, ele tinha tudo. Ele sabia passar marcha e tudo. E aí vem a questão. Ele achava que usando a embreagem o carro não anda, entende? Primeira coisa que eu fazia na autoescola na primeira aula é mostrar que o carro se mexe com a embreagem. Porque se você só acelerar, ele não vai se mexer. Se você não levantar a embreagem, não vai. Primeira coisa era isso. Agora, uma pergunta que dá pra mim até entender, quando a pessoa faz, é assim: ah, quando eu aperto a embreagem, o carro para. Se for uma subida, é verdade. Em que situação, né? Porque se você tiver uma subidinha, basta eu pisar na embreagem, o carro para. E numa descida? Se for uma descidinha normal, ele vai começar a correr mais, né? Se for uma descidinha cruel, se você estiver rápido, você até bate o carro. Porque quando você afunda a embreagem, ele vai, né? Eu fico meio, meio assim pensativo, porque assim, quando o aluno tem muita dificuldade, é normal. Mas eu fico pensando, como é que o aluno aprendeu, né? Como é que ele sabe tudo isso, né? Eu comentei com um colega meu agora, tem meia hora que eu liguei pra ele. A gente tava conversando, eu falei assim, meu, eu queria fazer um vídeo assim, ó. Eu pego um carro sem motor, sem nada, só com as rodas e o freio de mão ativado ali. E aí eu solto esse freio de mão e gravo o carro descendo, descendo, descendo e caindo numa ponte lá. Esse vídeo eu queria fazer. Por quê? Para mostrar para os alunos que é o seguinte: se você tiver com o pé na embreagem, o seu carro vai andar. Se ele estiver numa descida, ele vai andar. Entende? Esse aluno de hoje, por exemplo, nós paramos numa descidinha. Outro gás, vou dar uma pausa aqui. Então, beleza. Paramos numa descida. Para quem conhece, paramos na Sargento Geraldo Santana, que sai na Sabará. Esquerda, Interlagos, direita, Santo Amaro. Paramos ali. E o farol tinha acabado de fechar. Qual que é o correto? Paramos, né? Coloca ponto morto. E descansa a embreagem. E descansa o pé da embreagem. Beleza. Eu fiquei de boa aqui, ó. Só que quando ele soltou a embreagem, ele soltou o freio também. Eu tava olhando pro lado nessa hora. Aí o carro andou, aí eu olhei. Na hora que o carro andou, ele mesmo segurou, né? Aí é aquilo que nós tínhamos acabado de falar, né? Soltou a embreagem porque estava de neutro, para descansar. Porque o semáforo acabou de fechar, não é para ficar engatado. Beleza. Que é outra coisa também que o aluno faz errado, né? Nós paramos no cruzamento da Interlagos com a Sabará. Ali são 3 fases. Uma de uma avenida, outra de outra e outra de quem vai entrar, que aí junta com o pedestre. Acho que é isso. Nós acabou de parar, o farol acabou de fechar. O aluno colocou primeira e já ficou preparado. Não pode fazer isso, né? Eu falo, se você trabalhar de Uber um dia, você para com isso. Porque você vai cansar tanto que você não vai conseguir mais. Se você trabalhar de Uber um dia, você vai começar a parar de jogar primeiro e ficar esperando. Aí eu falei, ó, vai abrir ainda tava na Interlagos, né? Vai abrir a Sabará, depois vai abrir quem pode descer e depois é nós de novo, entende? Então é isso. E aí a questão lá de soltar o carro, né? Quando nós paramos na Sargento Ceará de Santana, com a Sabará, para a esquerda Interlagos, para a direita Santo Amaro, eu falei descansa o pé, coloca neutro, colocou, descansa o pé da embreagem. Só que eu falei descansa o pé, qual pé? Da embreagem, porque eu coloquei neutro, tá? E aí ele descansou todos os pés. Não dá, né? Porque o carro anda, né? O carro anda. Ah, mas por que ele andou? Porque
Porque nós tá numa descida, né? Nós tá numa descida. Então, para mim descansar o pé, para que eu possa descansar o pé do freio, eu puxo o freio de mão. Isso eu ensino na primeira aula na autoescola. Eu faço assim, ó. Embreagem, câmbio. Para mim tirar o pé da embreagem, eu tenho que estar do neutro ou com o carro em movimento. O freio não é difícil de entender. Olha o exemplo que eu dou. Você vai usar o freio de mão e você vai até a Bahia. Você vai dirigir sem parar. Não são dias para chegar na Bahia de carro. Você vai até a Bahia. Você só vai parar lá na Bahia. Quando é que você vai usar esse freio de mão? Só lá na Bahia. Ou se você parar num posto de gasolina lá para usar um banheiro e deixar o carro sozinho. Esses carros aqui parados, ó, todos estão com freio de mão puxado, que é o freio de estacionamento que fala, né? Então, quando você solta o freio de mão, é normal que você já esteja com o pé no freio de parada, que é o freio normal. Tá bom? Então, por exemplo, mas eu soltei o freio de mão, o carro não andou. Por quê? Porque é reta a rua, você deu sorte. Se você tiver parado numa subida, uma moto atrás de você, e você soltar o freio de mão, seu carro vai descer para trás. Se for para frente, vai para frente. Entende? Então, você deu sorte, né? Já aconteceu de eu parar no semáforo com o aluno, numa rua retinha, e olhar para ele assim, tudo solto. Embreagem solta, freio solto, tudo solto. O carro tá paradinho, ele normal. Aí eu penso, será que ele é ninja? Será que ele é um ninja? Porque, na verdade, a gente que dirige, nós faz isso também. Nós vemos que o carro estabilizou ali, a gente acaba deixando. Aí eu penso, será que ele sabe disso? Aí eu já coloco ele, sabe aonde? Em uma subidinha. Um farol subindo. Aí ele quer fazer a mesma coisa, aí ele percebe que não dá. Não dá porque quando ele solta o freio, o carro anda, né? Tá bom? Então é isso. Não esquece do like aí, tá bom? Dá trabalho fazer uns vídeos, hein? Eu vou agregar esse vídeo com o outro lá, tá bom? O outro acho que deu 8 minutos só. Esse aqui falando já tá com 27, tá bom? Por isso que eu falei, o vídeo é pra você que tá tirando carta, pra você que tá no objetivo, né? Pra você que acha o vídeo longo, não precisa ver, vê outro, né? Veja um de 2 minutos lá que você fica na dúvida e pronto, tá bom? E é isso. Forte abraço a todos aí e é nóis.